Boa tarde a todos. É chegado então o horário de nós iniciarmos a nossa exposição, de iniciarmos os nossos trabalhos. Por isso eu convido a todos então para que façamos a nossa prece inicial. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, conectando com os benfeitores espirituais que estão aqui a nos envolver, para que possamos usufruir de todas as bênçãos que eles nos direcionam. E eu convido os amigos, as amigas a lembrarem de Jesus, visualizando-o aqui à nossa frente, com um lindo sorriso no rosto, com os seus braços abertos a nos acolher. E cada um de nós, mentalmente, conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos o Teu auxílio, para que possamos compreender o Teu Evangelho e vivenciá-lo na nossa vida, a fim de que nos tornemos pessoas melhores. Que as Tuas bênçãos, Jesus, nos envolvam e nos protejam sempre. Rogamos que os benfeitores amigos que aqui se encontram possam nos trazer todo o auxílio que precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. Rogamos o auxílio também para que possamos compreender e aplicar na nossa vida tudo aquilo que aqui aprendemos. E assim sendo, agradecidos e felizes, damos início à nossa exposição da tarde de hoje. Que assim seja. O tema da nossa conversa de hoje é baseado nesse livro Superando a Ansiedade, ditado pelo Espírito Maria do Rosário Del Pilar, a médium Eulália Bueno. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Fim dos Tempos, um tema muito pertinente à atualidade, mas também pertinente às nossas responsabilidades morais e às nossas responsabilidades para com a justiça divina, para com Deus. Vivemos um tempo de muita conturbação, de muitas mudanças, de muitas crises, de muitas dificuldades. Um tempo onde o mundo parece estar diferente. E é natural que assim seja, visto que estamos passando há muito tempo por um período de transição planetária. O nosso mundo migra da categoria de mundo de expiações e provas para uma categoria de mundo de regeneração. Porém, a grande maioria de nós entende que a mudança será física. O mundo, o planeta Terra, passará por sérias, graves e intensas transformações. E em virtude desse entendimento, é natural que compreendamos e que criemos na nossa mente algumas teorias que podem levar até o fim dos tempos. Muitas pessoas dizem que a Terra está acabando, que nós, os habitantes do planeta Terra, estamos pondo fim à criação divina. E a respeito disso, nós temos essa leitura da tarde de hoje, que eu vou ler um trechinho para nós, para que entendamos o contexto e aquilo que o Espírito Maria del Rosário vem nos trazer. Ela diz assim: asseveram as vozes em coro por todos os cantos que a Terra em breve tempo finalizará a sua existência. Decretam-se catástrofes de dimensões gigantescas como o implacável carrasco, com a finalidade de ceifar a vida do abençoado planeta, assim como trombeteiam a sua destruição. Julgam acaso que Deus vive o afã de criar e destruir? Onde a fé dos que imputam ao Pai tamanha ferocidade? Haverá realmente o fim dos tempos, mas nunca da forma como vem sendo entendido. Será estabelecido de acordo com a capacidade de evoluir dos espíritos que habitam a Terra e representará o fim da chaga do egoísmo, do instinto criminoso, da insânia devoradora, do poder destemido, da ditadura do ego, da vaidade atormentadora, da futilidade desequilibrada, do impositivo da ganância e da usura, da necessidade do outro sempre negligenciada pelo narcisismo exacerbado. Será o fim dos tempos dos iletrados, dos repudiados, dos que caminham a sós,
imersos na miséria ignorada dos corações empedernidos, dos segregados da sociedade, por não seguirem a tirania dos seus preceitos corrompidos e daqueles a quem se nega uma vida digna suprida do básico para a sobrevivência. A intelectualidade porá fim aos tempos da vaidade e, vestida da humildade, será a luz que beneficiará os que sofrem em qualquer parte, sem barreiras sociais, religiosas ou étnicas. As fronteiras dos países se irmanarão numa busca comum a favor da solidariedade e do bem geral. Será o fim dos tempos dos que angariam riqueza com a exploração da miséria, dos que tripudiam da simplicidade para satisfazer interesses mesquinhos, dos que corrompem o benefício próprio, dos que corrompem a benefício próprio, dos que criam abismos morais para onde serão segregados num mundo de miséria e de dor. São chegados os tempos de promover mudanças imperiosas e radicais em teu próprio universo, para que raie em ti uma nova aurora, que colaborará para a formação de um mundo novo, numa futura terra de regeneração, onde os homens conviverão baseados numa lei incomparável da igualdade, onde o bem irá fincar raízes profundas e duradouras e onde o amor, enfim, reinará. A mudança, amigos e amigas, que nos aguarda é moral. É uma mudança que tem que partir de dentro para fora. É chegado, como diz a mensagem, o fim dos tempos das imperfeições humanas. É chegado o tempo do fim das viciações. É chegado o tempo de nós transformarmos-nos para que nós criemos o ambiente melhor que nós tanto almejamos. Desde há muito tempo, Deus, na sua sabedoria, fomenta em todos nós a necessidade de mudarmos. Porém, a mudança não tem uma data fixa para acontecer, porque, como diz a mensagem, depende da capacidade de cada um de nós. Até porque é preciso que lembremos que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. O nosso tempo é baseado na translação solar, o tempo de Deus é baseado na eternidade. O que para nós parece um longo período, para Deus são breves instantes. E Deus não tem pressa. Porém, Ele nos dá todas as oportunidades para que a nossa transformação seja eficiente e verdadeira. Mas cumpre a cada um de nós entendermos o nosso papel perante essa transformação, porque ela precisa ser individual. Precisamos trabalhar intimamente os nossos sentimentos para que possamos iniciar esse processo íntimo de renovação. Precisamos entender que nós carregamos no nosso ser, de maneira inconsciente, imperfeições que ainda ficam difíceis de ser interpretadas, porque fazem parte do nosso modo de ser. Somos vaidosos, somos egoístas, somos gananciosos, somos voláteis em relação aos nossos sentimentos. Temos mudanças de temperamento brusco sem ter um entendimento do porquê. E tudo isso decorrente dessas imperfeições que nós carregamos em nós. Mas que precisam ser trabalhadas paulatinamente, de maneira gradativa, para que nós iniciemos esse processo de transformação que fará bem a nós e fará bem a todos, a coletividade. E assim, gradativamente, nós ajudaremos nesse processo de transformação do nosso órgão, do mundo que Deus nos concede como morada temporária. Lembrando que nós somos espíritos reencarnados. A nossa essência é espiritual. A nossa realidade é espiritual. O corpo físico é uma ferramenta que Deus nos concede. O planeta Terra é um campo de provas, de expiações, de trabalho, onde nós vamos pôr em prática as nossas aquisições da eternidade. E onde nós temos também a oportunidade de aprender novas lições, sempre em coerência com aquilo que nós mais precisamos. Porque Deus conhece a cada um de nós. Porque Deus sabe das nossas necessidades. E nos dará a oportunidade de aprender
de acordo com aquilo que a gente mais precisa. Não por acaso vivemos aqui no Brasil, não por acaso vivemos aqui em Caxias do Sul, não por acaso estamos rodeados de uma série de pessoas, todas as pessoas, o ambiente adequados às nossas necessidades. Para que aqui nós aproveitemos essa chance ímpar para nos transformarmos, para evoluirmos e para colaborarmos com Deus nesse processo de transformação. Contudo, nada acontecerá se nós seguirmos mantendo a nossa conduta de há muito tempo. Reencarnação após reencarnação, nós viemos cometendo os mesmos erros. E nós temos infindáveis exemplos que nos são trazidos pelos amigos espirituais, em obras psicografadas, em mensagens psicofonadas, que nos trazem as experiências dos amigos e irmãos que estão no plano extrafísico, para que através das suas vivências possamos nós abrir os nossos olhos para podermos mudar a nossa conduta. Ao reencarnarmos, nós temos o esquecimento do passado como uma imposição do processo reencarnatório. Nós esquecemos as nossas jornadas pregressas, nós esquecemos aquilo que prometemos de pôr em prática aqui no plano terreno. E isso para muitos de nós parece um prejuízo, porque se eu prometi uma série de coisas lá no plano espiritual e não consigo fazê-las, eu estou perdendo tempo. Não estamos perdendo tempo. E esse processo de esquecimento é uma bênção divina para todos nós. Porque se nós recordássemos as nossas jornadas passadas, e principalmente os erros que nós cometemos nas nossas reencarnações anteriores, eu tenho convicção de dizer que a gente não teria coragem de sair do útero materno. Porque o peso dos erros cometidos por todos nós, e aqui eu não estou querendo condenar ninguém, gente. Só quero abrir os olhos para que nós entendamos que nós erramos. E nós erramos muito. Porém, Deus nos ama de uma maneira intraduzível ainda para nós. E esse amor divino nos concede oportunidades de redenção, de transformação, mas para que aproveitemos essas oportunidades, nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para mudar. Mas nós não entendemos ainda os nossos limites. E é preciso nos esforçarmos cada vez mais, lutando contra as más tendências que ainda carregamos dentro de nós. Mas tendências essas que precisam ser trabalhadas individualmente. Mas como falamos antes, nem sempre nos damos conta das imperfeições que nos acompanham. Porém, Deus, na sua sabedoria, concede a todos nós anjos da guarda, que convivem conosco diariamente e que têm a coragem de falar para a gente de maneira escancarada os nossos defeitos. Porém, quando entramos em contato com essas pessoas queridas, nós as julgamos como caluniadoras, como perseguidoras, como inimigas, porque falam aos nossos ouvidos palavras que doem, e que, em virtude do ego, julgamos ser inverdades, mas que precisam ser analisadas no nosso coração, com a nossa inteligência, para que compreendamos o fundo de verdade que há nessas palavras tão difíceis de ouvir, mas que hão de nos ajudar a entender aquilo que em nós precisa ser mudado. São os familiares, os pais, os filhos, os irmãos, os amigos próximos, às vezes pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma, que nos dão esses conselhos e que nós precisamos aprender a ouvi-los. Aprender a ouvir para poder entender. E entendendo, fazer o processo da transformação. Deus é muito sábio nos seus desígnios. Deus não desperdiça oportunidades, mas nós conseguimos desperdiçá-las. Pela nossa incúria, pela nossa impaciência, pela nossa falta de vontade. Porque muitas vezes vemos-nos tal qual nós nos enxergamos no espelho, como seres da carne, como parte do mundo material.
Mas lembremos sempre, amigos e amigas, aqui estamos vivendo um breve estágio. Não sei se vocês sabem, mas hora ou outra nós precisaremos ir embora daqui. Deus nos chamará de volta à verdadeira vida, a vida espiritual. E quando retornarmos à vida espiritual, será-nos cobrado. Filho, filha, o que fizeste da oportunidade que te foi concedida? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa trabalhar no seu íntimo. E para ilustrar um pouquinho dessa situação, e já aproveitando para fazer uma propagandinha também, que não faz mal, temos o filme Nosso Lar 2 nos cinemas. Quem não assistiu ainda, assista. Teremos lindas lições no que tange aos projetos reencarnatórios, aquilo que a gente planeja fazer e aquilo que de verdade a gente faz. São profundas reflexões que devem tocar os nossos corações, a fim de que entendamos que, mesmo sem lembrar aquilo que a gente prometeu a Deus, aquilo que nós prometemos a nós mesmos na pátria espiritual, a vida nos traz caminhos que nos levam a pôr em prática. Porém, jamais imaginemos, amigos e amigas, que os nossos caminhos serão fáceis. Nós teremos dificuldades, nós passaremos por provas, por expiações, por dores, nós seremos caluniados, perseguidos, nós seremos injustiçados. Porém, o nosso coração nos chama a manter o caminho reto, a seguir os nossos propósitos contra tudo e contra todos, buscando nos tornar verdadeiras pessoas de bem. E aí cabe a cada um de nós fazer uma escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. E as nossas escolhas serão norteadas pela nossa vontade. Porém, jamais esqueçamos que cada escolha gera uma consequência. E nós sempre seremos responsáveis pelas consequências daquilo que fizermos. E a mais ninguém cabe essa responsabilidade a não ser a nós mesmos. Ah, mas foi o fulano que me incentivou a fazer isso. Ele te incentivou, mas não te obrigou. Tu fez porque tu quiseste. Tu seguiste um conselho, a responsabilidade é tua. Precisamos ponderar sobre as nossas escolhas para que possamos fazê-las de maneira inteligente, coerente com a justiça divina, coerente com as nossas vontades. Porém, nesse ponto, é preciso que lembremos que nós temos imperfeições, que nós temos viciações, e é preciso pensar. É preciso pensar muito. Não agir intempestivamente, não agir automaticamente, instintivamente, porque agindo assim nós nos arrependeremos com certeza. Por isso Deus nos dá inteligência, para que possamos refletir antes de qualquer decisão. Porque se nós agimos baseados nos nossos instintos, a tendência de erro é muito grande. A tendência de consequências negativas nas nossas escolhas é muito grande. E quando a gente fala em tendência negativa, meus amigos e minhas amigas, é preciso lembrar de uma coisa muito importante. Se eu escolho algo para a minha vida, e isso me traz benefícios, mas pode gerar prejuízo a qualquer pessoa que seja, é errado. Porque o bem para mim tem que ser bem para todo mundo também. Se algo é bom para mim e ruim para outras pessoas, não está certo. Sempre terá consequências negativas. E nós precisamos ponderar sobre isso. Temos também responsabilidades para com o nosso corpo. Precisamos trabalhar a nossa saúde, porque o corpo físico é a ferramenta que Deus nos concedeu. Tal qual o agricultor que cuida das suas ferramentas de trabalho, mantém o fio da enxada, mantém o fio da foice, não permite que a ferrugem corroa as suas ferramentas, nós precisamos da mesma forma cuidar da ferramenta física que Deus nos concedeu. Saúde só se tem uma. Depois que a nossa saúde vai embora, nós começamos uma luta que não tem fim na busca de reabilitar algo que nós desperdiçamos. Por vício, por descuido. E nós precisamos lembrar desse quesito em todos os instantes da nossa vida. Nós temos a medicina terrena que nos ajuda muito.
Não por acaso Deus concede a muitas pessoas, companheiras nossas de jornada, esse dom de cuidar da saúde física dos outros. Mas precisamos ir em busca do auxílio quando nos sentimos necessitados. Precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos ter as nossas horas de descanso, precisamos conciliar o nosso tempo para que tenhamos lazer, para que tenhamos tempo para a família, para que possamos viver em harmonia com o mundo que nos serve de morada. Porque o tempo corre, é verdade, mas nós precisamos aprender a escolher prioridades nas nossas vidas. E nem só o trabalho é prioridade, nem só as férias do final do ano são prioridade, nem só a casa nova é prioridade, nem só trocar de carro é prioridade. Nós precisamos ser prioridade. As pessoas precisam ser prioridade na nossa vida também, para que assim vivamos em harmonia com todos. E dessa forma, amigos e amigas, nós estaremos trabalhando no nosso íntimo, inconscientemente, a transformação que se faz necessária, para que seja posta em prática essa tendência do final dos tempos, do final do tempo das minhas viciações, do final do tempo do meu descomprometimento, do final do tempo da minha insensibilidade para com as necessidades alheias, do final do tempo do meu desperdício de tempos e oportunidades. É chegado o tempo de nós abrirmos novas portas à nossa vida, através do esforço íntimo de transformação moral. Olhemo-nos, amigos e amigas, no espelho e conversemos para conosco mesmo, entendendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos muito mais especiais, muito mais fortes, muito mais ricos do que nós imaginamos. Carregamos dentro de nós um tesouro de valor incalculável, que está esquecido pela nossa memória física, mas que está dentro de nós, no nosso inconsciente, que são as nossas aquisições do passado. Temos uma história longínqua, que é o somatório de tudo aquilo que nós vivenciamos hoje. E precisamos aproveitar esse tesouro que nós carregamos dentro de nós para que iniciemos esse processo de transformação. Mas para isso precisamos ter coragem, enfrentando o pior dos nossos inimigos. E o pior dos nossos inimigos, meus amigos e minhas amigas, é aquela criatura que a gente vê no espelho quando a gente se olha lá. Somos nós mesmos. Nós conseguimos causar todos os problemas que acontecem nas nossas vidas. O único causador de problema na nossa vida somos nós, não é o outro. Como dizia Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, está retratado no livro, no filme que conta a história do Divaldo, bem no finzinho do filme. Joana de Ângeles diz para Divaldo assim, mais ou menos: tu vai ver nas tuas lutas, Divaldo, quando tu adquirires a experiência, que no final das contas a luta nunca foi contra o outro, sempre foi contra ti mesmo. Porque as nossas imperfeições, meus amigos e minhas amigas, trazem uma série de dificuldades às nossas vidas que a gente não se dá conta. E nós precisamos trabalhá-las para que eliminemos essas dificuldades e eliminemos as imperfeições da nossa vida. Mas isso só acontecerá quando nós nos esforçarmos. Isso só acontecerá quando tivermos consciência das nossas responsabilidades para conosco, para com o próximo e para com a vida. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec questiona aos benfeitores espirituais qual é o objetivo da encarnação. Explicam os benfeitores que a encarnação dá-nos a oportunidade de, aqui no plano físico, aurindo no plano físico o corpo de acordo com a matéria que conforma esse ambiente, nós possamos interagir com o plano físico e assim evoluirmos gradativamente. Mas a resposta nos diz também que a reencarnação tem o objetivo de nos dar a oportunidade de colaborarmos com a evolução, com o desenvolvimento da obra divina. Então a nossa responsabilidade, reencarnados, não é só para conosco, é para com o todo, para com as pessoas, para com o ambiente. E quando a gente fala em ambiente, não é só o ambiente físico, mas também o ambiente espiritual.
E precisamos ter intensa atenção nesse momento em que a gente vive agora. Esse período de festas carnavalescas, onde os sentimentos inferiores preponderam frente à maturidade espiritual que nós deveríamos ter. É preciso que mudemos a ambiência espiritual do momento em que a gente vive, procurando manter bons pensamentos, procurando lembrar de pôr em prática aquilo que nós desejamos para a nossa vida, evitando fazer para o próximo aquilo que nós não queremos para nós mesmos. É preciso que tenhamos positividade dos nossos pensamentos e é preciso que deixemos de lado a animalidade que muitas vezes move as nossas escolhas. E aqui não estamos dizendo que é proibido se divertir. Nós precisamos de diversão na nossa vida, mas diversão saudável, diversão que não nos traga arrependimento e diversão que não vá contra aos propósitos divinos que direcionam as nossas vidas. Lembremos sempre, meus amigos e minhas amigas, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Precisamos seguir a nossa vida lembrando sempre de que há leis divinas que regem o universo. E precisamos estar adequados a essas leis. Muitas vezes nós estamos adequados às leis humanas, mas estamos inadequados às leis divinas. Porque tudo aquilo que é errado sempre será errado, mesmo que todo mundo faça. E aquilo que é certo sempre será certo, mesmo que ninguém faça. O que é certo, o que é errado. E nós sabemos diferenciar, porque, como nos ensina o Livro dos Espíritos, a lei divina está escrita nas nossas consciências. Mas o ego procura nos afastar disso. Porém, nós somos os donos, os responsáveis pelas nossas vidas. E nós temos o dever de fazer escolhas. Mas podemos fazer escolhas de acordo com a nossa vontade. Que possamos todos nós, meus amigos e minhas amigas, aprender a fazer as boas escolhas. Lembrando que urge o tempo da transformação da humanidade. E nós precisamos colaborar nesse processo. Aí depende da vontade da gente. Cada um de nós fará aquilo que achar o certo. Cada um de nós fará aquilo que acha necessário. E não haverá ninguém para nos cobrar, a não ser a nossa própria consciência. Porque, mais uma vez, lá no plano espiritual nós prometemos uma série de coisas para os amigos que nos concederam a oportunidade de reencarnar. Mas quando a gente voltar para lá, nós seremos cobrados frente àquilo que a gente prometeu. E é importante que jamais esqueçamos que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E nós não podemos dizer que somos ignorantes das leis divinas, conhecendo tudo aquilo que a gente conhece, vivenciando tudo aquilo que nós vivenciamos nas diversas reencarnações que nós já tivemos a oportunidade de viver. Então, meus amigos e minhas amigas, assumamos a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros e procuremos fazer o nosso melhor sempre, tendo a certeza que o nosso esforço será recompensado na hora oportuna e que assim, nesse esforço individual de cada um de nós, todos nós colaboraremos para esse processo de transformação do nosso mundo naquele mundo melhor que nós tanto almejamos. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço aos benfeitores amigos que nos apoiam nesses momentos em que a gente pode refletir um pouquinho. E eu aproveito esse momento para convidar os nossos amigos, trabalhadores da casa, para que se posicionem junto conosco, a fim de que façamos o nosso passe coletivo. Aos amigos e às amigas, nós pedimos que mantenham-se concentrados, para que possamos receber o auxílio dos amigos espirituais nesse momento do passe. Convido de novo a todos aqueles que se sentirem confortáveis, que podem cerrar os seus olhos, lembrando de novo da presença do Cristo aqui junto conosco, com os seus braços abertos a nos acolher, e cada um de nós conversemos com Jesus dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui, nesta casa que leva o teu nome, recebendo todo o auxílio que nós viemos em busca. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que direciona a cada um de nós. Sabemos, Mestre, que és conhecedor das nossas necessidades, sabes das dificuldades pelas quais passamos e por isso te rogamos auxílio.
Dai-nos, Senhor, coragem para seguir lutando, perseverando pelos caminhos da vida, de maneira saudável, de maneira inteligente, a fim de que aproveitemos todas as oportunidades que a reencarnação nos oportuniza. Dai-nos, Jesus, força para vencer as provas, as expiações, com serenidade, para que possamos vencê-las e assim nos tornando pessoas melhores. Ajuda-nos, Jesus, a aprender a pôr em prática o fazer ao próximo o que queremos a nós mesmos em todos os instantes da nossa vida. Que o teu auxílio, Jesus, possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a tua paz, que o teu amor, que as tuas bênçãos estejam com todos, onde quer que estejam. Por fim, pedimos também, Senhor, pelas águas que nós portamos, rogando à equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação divina, trazendo-nos o auxílio que precisamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, mais uma vez nós te agradecemos, Mestre amado, rogando que as tuas bênçãos, que a tua paz e o teu amor nos amparem e nos protejam por todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E um bom final de semana a todos.